aqui com mais um Pode Falar! Hoje estamos aqui com uma convidada mais pedida por vocês, Maria. A gente resolveu trazer a Maria aqui, porque ela, principalmente, que é muito perita em casos criminais, a gente que adora contar casos criminais aqui, resolvemos trazer ela aqui para contar um pouquinho da história dela para vocês. Boa noite, Maria. Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Qual caso você vai contar assim pra gente? Vou contar um pouco sobre o Pedrinho Matador, quando eu fui conversar com ele na penitenciária, e também sobre o monstro da Ceasa. Vou começar conversando sobre o Pedrinho, como foi conversar com ele. Porque, gente, o Pedrinho ele é uma pessoa que teve muitos crimes, sobreviveu 34 anos na prisão. Nossa. Mas, assim, o dia que a gente foi conversar, eu fui todo com a minha equipe, pra gente também, eu tô escrevendo um livro, e fui coletar um pouco as histórias dele. E aí, a gente entrou na penitenciária e a minha equipe, eu falei assim, gente, olha, não passa atrás dele, e também ele é simpático, mas ele mata. E ele não mata mulheres. Como sério? Isso, ele não mata. Não mata Mas mulheres. por que não? Todos os casos dele sempre foram homens. Preso, ele também já contou que matou o pai dele, que ele comeu o coração do pai dele. Então, assim, é um caso de tortura. Nossa, né, mas gente? é tipo um fetiche só matar homem? Ele corta o coração. Nossa, que estranho. E a gente entrou, e assim, na hora que a gente entrou dentro da penitenciária, conversamos com ele, e a gente conversou numa sala. Uhum. Quando a gente saiu da sala, ele virou pra mim assim, e eram uns 40 homens passando. Na hora que esses homens estavam passando, eu abaixei a cabeça, e todos eles, nenhum olhava acima do sapato do Pedrinho. Nenhum. Acima do sapato do Pedrinho, nenhum olhava. Como assim? Por quê? Por motivo de respeito. Eu acho que a maioria ele tem medo. Sim. Por ele matar presos também. Sim. E acima do sapato ninguém olhava. Mas enquanto ele tava preso, ele matou alguém? Matou preso, Nossa. assim, dentro da cela. Teve até um caso que ele conta que ele matou, que até saiu, ele brincou com um repórter que foi fazer entrevista com ele, que ele matou porque o cara roncava demais. E na hora ele falou assim, o entrevistador falou, por que você matou ele? Aí ele brincando falou, eu matei porque ele roncava demais. Uhum. Mas na verdade era uma rixa que eles tinham lá, e ele acabou indo pra enfermaria, enfim, outra briga que ele teve lá dentro, e na enfermaria, que é em frente à prisão, ele conseguiu a faca. Sim. E aí ele conta que, enfim, ele matou e ele cravou a faca no peito pra pegar no coração, porque mesmo que você corte, o coração continua ali funcionando. Sim. E ele gosta de cravar no coração. E assim que eu tava terminando de conversar com ele, que eu saí daquela sala, tava 40 homens passando, e eu abaixei a cabeça. Que aquele climão, gente. Imagino mesmo, né? Aquele climão, eu passando aqueles presos e eu do lado do Pedrinho Matador, né? Sim. Aí eu abaixei a cabeça. E aí ficou aquele silêncio, né? Todos os homens passaram. E ele falou assim, doutora, eu tô muito decepcionado com você. Gente, você escutar isso do Pedrinho Matador falando que tá decepcionado comigo. Mas só tava você e ele na sala? E alguns policiais também. Ah, sim. E passando aqueles presos, né? E ele virou e falou assim, doutora, eu tô muito decepcionada com você. E eu falei, gente, isso do Pedrinho. E eu falei assim, o que foi, Pedrinho? O que aconteceu? Porque você teve medo. E quem anda comigo não tem medo. Então, assim, ele é uma pessoa muito simpática, ele passa aquela segurança, sabe? Que nem quem anda com ele não tem medo. Então é uma segurança que ele passa. E você já conversou com alguém assim que você falou assim, nossa, que mente brilhante? O Pedrinho, porque ele sobreviveu 34 anos. E dentro da prisão. E até que, enfim, gente, 34 anos é muita coisa. E ele me contava que no dia que a gente foi conversar, ele contou que ele fazia assim por matar, e ele, todos os crimes que ele me contou, ele não tinha nenhum arrependimento, sabe? Ele matava como se fosse pela lei. Como a lei não fazia, ele ia lá e fazia, dentro da prisão mesmo. E aí, tem um caso que eu conversei com ele, foi ele pegou e me contando que a avó dele matava, o pai dele matava, que todo mundo ali matava. Então, se todo mundo matava, por que eu não podia matar?
Era essa a pergunta que eles Era questionavam. como se fosse passar de família em família. né? Geração. Geração. Se todo mundo da minha família Ele matava. E também um caso que ele contou foi que ele falava assim, cara, eu gosto de matar e arrancar o coração. E ele me contou também que ele... Ai, que sensação. Não, tô escutando. Ele me contou também que ele gostava do coração. Então, ele matou o pai dele e comeu o coração do pai dele. E aí teve um caso dentro da prisão que ele matou, ele cortou o coração e ele gostava da ponta do coração. Ai, Sim, ele comia a ponta do coração. Gente, é uma coisa assim terrível se você... Mas, Isso que eu falo. tipo, durante, assim, pesquisando ele, assim, ele já apresentou algum, tipo, caso de psicopatia, não, como que diz? Problemas psicológicos. Problemas Problema psicológicos, mental, ele já porque, foi tipo, em psicólogo, psiquiatra. E... porque pra chegar e falar assim, nossa, eu amo matar, tem muito. É, né? assim. É que ele queria fazer justiça. Queria fazer justiça. Mas Continua. Fala, mas gente, um, dois, três. Mas justiça por quê, exatamente? Porque teve um caso que ele acabou contando que o pai dele matou a mãe dele. E aí Nossa. foi lá que ele foi e acabou matando o pai dele. E arrancou o coração. Ele tava indignado. Porque ele não mata mulheres, ele só mata homens. E a questão do matar dentro da prisão era porque, tipo assim, a lei não vai fazer. Aí ele ia lá e fazia, entendeu? Ia lá e matava. O monstro da Ceasa, ele era diferente, porque ele matava, ele frequentava lan house. E a lan house que ele frequentava tinha os meninos, e ele conheceu a primeira vítima na lan house. E aí ele foi conversando e acabou passando alguns ensinamentos dele, enfim, dentro da lan house pra esse menino. E ele foi embora com o menino conversando e ele matou. Ele matou que o menino foi enterrado como indigente. Os pais reconheceram porque estava desaparecido e o chinelo dele estava perto do corpo. E aí reconheceram. E o mais estranho é que quando a gente estava investigando esse caso do monstro da Ceasa, era assim, o primeiro reconheceram o chinelo do garoto porque o garoto estava desaparecido. Mas ele foi enterrado como indigente porque, enfim, ele removeu a pele do corpo do menino e foi enterrado como indigente. E o caso do monstro de Ceasa é que é um caso muito curioso porque foram 3 meninos. Eram para ter sido 4. O último conseguiu escapar. Porém, os 3 meninos tinham 14 anos. Tinham a mesma idade. E aí, quando a gente foi interrogar, a gente interrogou 23 homossexuais. Porque, assim, quando a gente achava o corpo dos meninos, era sem shorts. Era sem shorts. Nossa, você me contando assim, lembrei daquele caso lá do Jeffrey Dahmer, né, que se diz Meu Deus. que ele também só matava homens, que homossexual, se eu não me engano. Sim, se relacionavam com ele. Sim, depois matava. Sim. E aí essa questão do monstro, ele matava, e aí ele, porque já foi violentado sexualmente. E aí ele queria fazer isso com outras pessoas. Aí virou uma notícia, enfim, na Bahia inteira. Aí era o monstro da Ceasa, que era o caminho que percorria Ceasa. E aí todos eles foram encontrados sem shorts. E alguns com a genital cortada. E aí eu falei assim, gente, mas não achava. E aí apareceu um moço, que no caso foi o que cometeu os crimes. E ele queria ajudar no caso. Que estranho, né? Ajudar no caso. Então. E ele queria ajudar no caso. E aí ele, falou que ajudaria em tudo que a gente precisava, a gente podia contar com ele. Aí no dia que foi encontrado o último garoto, tinha uma garrafa de vidro perto. E eu falei, coletam a garrafa de vidro. Tiraram sarro da minha cara. Ô louco, doutora. Logo na mata que é entregue garrafa de macumba, você vai querer coletar mais uma garrafa querendo coletar uma garrafa de vidro num lugar que entrega garrafa de macumba. E, enfim, aí me taxaram como a doida. E no dia que tava finalizando o caso, tinha um corte no pescoço do menino. E ele, enfim, a gente apurando as investigações, apurando, não conseguia desvendar. E aí foi onde ele se confessou.
fui eu. Se confessou. Mas ele se confessou diretamente pra você? Foi... É que assim, gente, numa investigação, a gente viu que ele frequentava a mesma lan house que os 3 meninos. E no último menino, o menino pegou e conseguiu fugir. Porque ele ia abusar do menino e depois matar. E ele não conseguiu porque o menino era magrinho, moreninho, e ele se identificou com o menino. E o menino era mais novo. Os meninos que foram morrendo, os 3 meninos, os 3 tinham 14 anos. E esse último tinha 11. E foi na mesma idade que ele foi violentado. E aí ele se enxergou no menino. E ele ter se enxergado no menino, na hora que ele foi puxar o menino, ele viu. E ele ficou com dó. E aí ele pegou e soltou, e ele falou que ia, enfim, no meio da mata. Ele falou que ele ia no meio da mata pra fazer xixi. E aí o menininho acabou escutando os passos dele correndo pra pegar o menino de volta. E acabou correndo. E ele tinha entregado o celular dele. Olha aqui meu celular pra você. E no que ele entregou o celular, o menino jogou. Aí no que o menino jogou, ele entregou o celular pro menino e falou que ele ia fazer xixi na mata. E aí ele, na hora que decidiu que ele ia matar o menino e ia violentar ele veio correndo na mata. E o menino escutou os passos dele correndo. E já tava aquela febre que todo mundo tá sabendo sobre o monstro da Ceasa. E na hora que o menino escutou os passos dele, o menino catou o celular, jogou e começou a correr. E aí foi aonde que o menino lembra o rosto dele. E aí o menino contou, olha, tava vindo da mata, e ele entrou dentro da mata e veio correndo para entregar. E foi aí onde o menino contou e ele foi preso. E aí, o terceiro menino tinha um corte no pescoço. E aí a gente perguntava, como que foi esse corte? E ele falava, é urubu. E não era urubu, porque era um corte muito liso. E o corte, o fato do corte ser liso, a gente não sabia. Aí eu falei assim, tá, com o que você cortou? E ele que não queria falar, que não queria falar assim, cara, eu tava ferrado, com o que você cortou? E aí ele contou que cortou com a garrafa. A garrafa que estava do lado do corpo. Teria sido muito mais fácil se tivessem coletado a garrafa. Mas quando eu falei aquilo, nossa, foi uma festa. Eu tirei sarro de todo mundo de dentro da delegacia. Eu falei, olha gente, garrafa de macumba. Garrafa de macumba que foi que matou o menino. Sim. Então esse foi um dos casos que, nossa, que me pegou bastante, sabe? Meu Deus, ai, tô até horrorizada. Espero que vocês não estejam jantando aí em casa. Então foi isso, Maria. Muito obrigada pela sua visita aqui com a gente. Espero que a gente possa... Não espero totalmente assim, né? Não quero que venha com notícias dessas desesperadoras mais pra gente. Mas a gente aqui, a galera de casa, também gosta bastante de ouvir e ficar sabendo, né? É bom sempre estar informado nesses casos. Muito Estou terminando mais um caso do meu livro, da Nardoni. E assim que lançar, eu vou trazer a edição pra vocês. Pra vocês mostrar também pro público. Sim. Então foi isso, né? Obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite. É isso, gente. Esse Boa foi noite. mais um Pode Falar!